Agora, falta menos de uma semana para a cerimônia do Oscar 2019. E de última hora eu me dei conta que eu não gravei muitos vídeos sobre muitos dos indicados. Então agora, essa última semana pré-Oscar aí, eu vou aproveitar para colocar tudo em dia. Então provavelmente vai ter mais de um vídeo por dia aqui no canal. Então se inscreva, porque agora vai chover notificação até o próximo domingo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre A Favorita, que é o novo filme do Yorgos Lanthimos, que é um dos mais indicados a esse Oscar. Tá indicado a melhor filme, diretor, roteiro, fotografia, figurino, design de produção, atriz coadjuvante e outras categorias que eu nem tô conseguindo lembrar agora. E esse filme tem uma história curiosa que é o seguinte: eu vi já faz um tempo, se bobear já deve ter mais ou menos um mês que eu vi esse filme, e quando eu vi o filme, eu confesso que eu não gostei muito. E aí na segunda vez que eu vi o filme, eu confesso que eu gostei bem mais do que na primeira vez. Eu acho que muito do fato de eu não ter gostado muito da Favorita na primeira vez que eu vi o filme pode ter a ver com a experiência que eu tenho com o Yorgos Lanthimos dos outros filmes dele. Inclusive tem vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui nos cards, tem 2 vídeos falando sobre The Lobster e o Sacrifício do Cervo Sagrado. O Yorgos Lanthimos, ele é um diretor que ele se esforça pra parecer esquisitão. Isso pode ser tanto um elogio quanto uma ressalva, vai depender da sua visão particular. Eu acho que o Yorgos Lanthimos, que é grego inclusive, vale lembrar, ele faz parte da nova onda do cinema grego, ele é um cara que adota narrativas bem esquisitonas, apelando pra simbolismos não muito literais, que algumas pessoas podem achar pretensiosos, mas que eu acho interessantes. E esse A Favorita é, se eu não me engano, o primeiro projeto do Yorgos Lanthimos que ele dirige, mas não roteiriza. O roteiro do filme foi escrito por outras 2 pessoas e, de certa forma, é o projeto mais normal, mais dentro da casinha que o Yorgos Lanthimos já fez. E eu acho que talvez por isso eu tenha tido uma certa frustração inicial com A Favorita, porque ele é um filme mais pensado pra ser indicado ao Oscar. Ele é um filme mais pensado pra ser mais palatável, pra não incomodar tanto quanto os filmes anteriores do Yorgos Lanthimos. O filme se passa na Inglaterra, no começo do século XVIII, a Inglaterra tá em guerra com a França, e aí a rainha Anne, ela quer pôr um basta nesse conflito, mas ela não tem tanta, vamos dizer assim, autonomia quanto a sua companheira, que é vivida pela Rachel Weisz, que é uma mulher que fica plantando na cabeça da rainha várias ideias motivadas pelos interesses pessoais dela. E essa personagem, vivida pela Rachel Weisz, que é a Sarah, esse é o nome dela, a duquesa Sarah, ela é a favorita da rainha Anne, vivida pela Olivia Colman. Só que tudo começa a mudar quando a personagem da Emma Stone, que se chama Abigail, que é uma criada que depois começa a se interagir lá com a rainha, começa a roubar da Sarah, da Rachel Weisz, o posto da favorita da rainha Anne. E aí, por conta disso, começa a se criar várias intrigas entre a Emma Stone, a Abigail, e a Rachel Weisz, a Sarah, em relação a como que elas vão se comportar perante a rainha vivida pela Olivia Colman. E é uma trama simples, mas que o filme desenvolve muito bem. Inclusive, eu gosto muito da disciplina do roteiro ao estruturar toda a narrativa em vários capítulos, porque através disso o filme consegue dar tempo e foco a cada etapa da jornada das personagens, dos arcos individuais de cada uma delas. O início do filme se concentra muito bem nos porquês dos personagens se comportarem daquelas maneiras, dos traumas pessoais da Abigail, do porquê da Sarah ser tão íntima da Anne, por que da Anne enxergar na Sarah uma espécie de convívio, uma espécie de âncora com o mundo real. E aí, a partir daí, a chegada da personagem da Abigail e como que ela vai projetando um veneninho sem querer no meio da relação entre elas três, o filme vai desenvolvendo bem até chegar num terceiro ato que aí coloca em jogo tudo que a gente viu anteriormente. É uma resolução bastante apropriada para todos os conflitos que o filme apresentou até ali. Da mesma maneira, eu gosto muito de como o roteiro do filme consegue encaixar o contexto histórico daquela época, onde vários países da Europa começaram a guerrear, e o filme consegue encaixar a guerra entre a França e a Inglaterra e pegar esse escopo maior, esse escopo macro, para se concentrar dentro de uma estrutura micro, que é a relação entre aquelas 3 personagens. Ao mesmo tempo, eu gosto muito de como o filme consegue dar voz às mulheres nesse filme. As mulheres, as 3 personagens do filme, elas estão constantemente movendo a narrativa, tomando decisões que inclusive impactam no destino dos homens, mas de uma maneira bem ativa. Os homens meio que estão no controle de todas as personagens. Inclusive, quando uma das personagens se casa com outro homem, isso se deve ao desejo de outra mulher. Então o filme consegue dar voz muito bem. Tem até um momento do filme, lá mais pro final, sem spoiler, claro, onde uma das personagens vê uma outra mulher com uma cicatriz no rosto, e aí ela pergunta: pô, você tá muito feia, que isso e tal? E aí essa outra mulher que tá com a cicatriz no rosto vira e fala assim: ah, se eu fosse um homem, essa cicatriz aqui seria motivo de orgulho. Então é um comentário
comentário que, mesmo situado lá no século XVIII, ele continua a se aplicar aos tempos atuais. Por outro lado, eu acho que o filme ele tem um certo conservadorismo, um certo medo ao enfocar a relação lésbica entre a personagem da rainha e a personagem da Rachel Weisz e depois, mais pra frente, com a personagem da Emma Stone. Existe ali uma química homossexual entre as personagens, o filme sugere isso de uma maneira quase explícita, mas na hora de mostrar, o filme se revela até bem distante, bem frio, até meio infantil nessa questão. Ele não toca muito nesse assunto, ele não mostra nada demais, e essa é uma coisa que inclusive acontece muito no resto do filme, que é o fato de que o Yorgos Lanthimos, dessa vez, eu senti que ele se viu meio que preso dentro de um limite, meio preso dentro de um cerco, por conta de ser um filme feito pra ganhar Oscar e feito pra não desagradar tanto quanto os outros filmes do Yorgos Lanthimos. Nesse filme aqui, o Yorgos Lanthimos ele não se sente tão seguro pra criar imagens mais provocativas, então isso daí é uma coisa que me frustrou um pouquinho, assim como em alguns momentos onde a fotografia do filme apela para lentes olho de peixe e alguns travelings que colocam os personagens bem no centro do quadro, de uma maneira bem simétrica, e vai acompanhando os personagens, quase como se fosse um videogame em terceira pessoa. Visualmente, o filme tem essas firulas visuais que são encaixadas à força dentro de uma cena maior e que me soaram mais como distrações do que como complementos para a fotografia, para a estética do filme. Agora, fora isso, a fotografia do filme me chamou muita atenção porque ela mergulha os cenários em sombras quase absolutas, e é interessante porque isso se contrasta ao glamour que fica espalhado por todo o cenário. Essa escuridão na qual o filme se mergulha, ela é quebrada bem pontualmente por luz natural, por luz do sol que entra de fora das janelas, esse tipo de coisa, ou velas, e além disso o design de produção do filme, como eu falei nos cenários e esse tipo de coisa, ele consegue reconstruir muito bem a época, o início do século XVIII, junto com os figurinos que reconstroem todo aquele glamour daquela época, da família real, aquela coisa bem elegante, por assim dizer, mas ao mesmo tempo o design de produção ele ajuda a contar a história e a dizer muito sobre a personagem da rainha, porque aqueles corredores eles são glamurosos, são elegantes, esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo eles parecem estar deteriorando, eles estão empoeirados, cinzentos, abafados, bem apertadões, são sufocantes, por assim dizer, e isso acaba refletindo muito o estado de espírito da própria rainha. Então é um filme que eu gostei bastante, principalmente na segunda assistida, e que pra mim ganha uma força ainda maior graças ao desempenho do elenco. A Rachel Weisz, ela consegue retratar muito bem todos os interesses pessoais da Sarah e ao mesmo tempo o afeto que ela tem pela rainha. A Sarah trata a rainha de uma maneira tremendamente oportunista e cruel, mas ela própria acha que tá sendo amorosa e carinhosa com a rainha. Ao mesmo tempo, a Emma Stone, ela é uma personagem meio ambígua, porque ela nunca deixa claras pro espectador quais são as reais intenções dela. Você vê que ela tem um apego pela rainha, mas existem momentos onde ela exibe um deboche e uma irreverência e um desprezo até por tudo que tá ao redor dela, que leva o espectador a questionar quais são os reais motivos dela estar ali. E pra finalizar, a Olivia Colman interpreta a rainha, ela merece indicações a prêmios por esse papel, e já recebeu, porque ela realmente transforma a rainha Anne em uma personagem tridimensional que o espectador, ao mesmo tempo, sente pena dela e vê ela como uma criatura que tá realmente sofrendo, sentindo dores, mas ao mesmo tempo o espectador não consegue deixar de ter um certo nojinho da rainha, porque ela é uma personagem mandona, imperativa, egocêntrica pra caramba e que trata todo mundo ao redor dela, quase todo mundo ao redor dela, como meras ferramentas. Então o espectador também fica meio dividido em relação à rainha. Então é um filme que eu curti. Não é o melhor filme do Yorgos Lanthimos, não é um filme tão ambicioso quanto alguns dos anteriores dele, mas eu gostei bastante. Agora eu quero saber de você, o que você achou de A Favorita? Diga aqui nos comentários se você gostou do filme, se você concorda com as coisas que eu falei a respeito do filme, sobre o Yorgos Lanthimos. E é isso, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe, e é isso, um grande abraço e até a próxima.